Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Meigo amigo. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Amigo, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe a todos nesta manhã de domingo, em que, mais uma vez, temos o compromisso de trazer um estudo no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, agora pela internet. O tema de hoje será um tema de Emmanuel: o perdão extingue o mal. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nós te buscamos em oração para te rogar a inspiração para estes momentos, para que seja possível desenvolver o tema programado dentro dos mais elevados objetivos que nos movem, que é o de levar um tema evangélico sob a ótica do Espiritismo para todos os interessados, os companheiros da casa, aqueles conhecidos e aquelas pessoas que acessarem pela internet com base no link que divulgaremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez oferecida. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, vamos iniciar o tema de hoje: o perdão extingue o mal. O Espírito Emmanuel, no livro Tesouro de Alegria, na mensagem intitulada Prece ante o Perdão, nos diz assim: ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas, a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. O perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Essa mensagem me chamou muita atenção quando foi trazida na nossa reunião. Nos estudos de terça-feira,
o chamado miudinho do Evangelho. Naquele dia, eu gravei esta frase: o perdão extingue o mal. O perdão extingue o mal. Fiquei então refletindo na grande verdade expressada por Emmanuel. Nessa sentença, o perdão extingue o mal, de fato, o ato de perdoar faz com que cessem as manifestações do mal. O perdão desarticula as ciladas das sombras, desconstrói as tramas menos felizes. O perdão faz com que se encerrem perseguições de muitos séculos, promovidas por espíritos obsessores. E pensei, que tema interessante para um estudo. Então fiquei refletindo em torno desse tema, pensando que ele poderia ser o objeto de um estudo, como estamos realizando hoje. Sabemos que o mal é tudo que é contrário à lei de Deus, e que os espíritos impuros são aqueles inclinados ao mal, são aqueles que se ocupam da prática do mal. Esses espíritos, às vezes, têm sucesso nas suas obras, quando encontram sintonia nos espíritos encarnados. E, dessa forma, promovem a discórdia, a desunião, as brigas, através da influenciação. Quantas vezes, nas famílias, as pessoas se afastam uma das outras por não perdoarem. Irmãos deixam de conversar com seus irmãos por não perdoarem as supostas faltas cometidas contra eles, seja graves ou não. Digo isso porque muitas vezes os motivos da desunião são fúteis. Muitas vezes as pessoas se melindram por ninharias, por fatos insignificantes. Nesse caso, o mal que persiste é justamente esse afastamento das pessoas, essa desunião. Mas o perdão tem esse poder de extinguir o mal. E por isso é que, principalmente nas famílias, temos que nos abrir sempre para o perdão. No livro 50 anos depois, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vemos o caso de uma jovem chamada Célia, que, para proteger a mãe, assume o suposto erro dela, como se fosse seu, e é expulsa de casa pelo pai, o tribuno romano Elvídio Lúcius. Ela sai de casa levando apenas um bebê, que supunha ser fruto de uma infidelidade da mãe, e que assumiu como sendo seu, com impressionante espírito de sacrifício. Mas era tudo uma trama das sombras. Era um processo de calúnia, ardilosamente tramado por uma mulher chamada Cláudia Sabina, que pretendia destruir a esposa de Elvídio Lúcio, chamada Alba Lucínia. O pai, Elvídio Lúcio, se tivesse perdoado a filha naquele ato, extinguiria totalmente o mal, desarticularia a trama tenebrosa. Mas o orgulho romano falou mais alto. A sua casa, conforme os valores romanos, havia sido desonrada. E ele expulsou de casa aquela filha que ele tanto amava. Célia saiu pela cidade de Roma, carregando aquele bebê,
sem ter para onde ir, sem ter sequer uma muda de roupa e assaltada frequentemente pelo medo dos perigos que uma cidade como Roma podia despertar à noite, podia representar à noite para uma jovem desprotegida. Emmanuel escreveu muito sobre o perdão. Ele é um espírito que fala do assunto com autoridade e é muito experiente, pois nas suas vidas sucessivas ele teve a oportunidade de encontrar Jesus quando era o senador Publio Lentulus. É um espírito que conheceu Paulo de Tarso quando era o jovem Nestório, na história narrada no livro 50 anos depois. Um espírito que conviveu com o apóstolo Policarpo, que teve a oportunidade de pregar o evangelho entre os primeiros cristãos nas catacumbas romanas, que foi martirizado no circo romano, que desencarnou também como mártir, decapitado por ser cristão, nas Galhas Lugdunenses, atualmente a cidade de Lyon, no século IV. Então ele foi 2 vezes apóstolo, pelo menos, 2 vezes mártir, que enfrentou as imensas dificuldades no Brasil, na época da colônia, catequizando os índios, quando fundou a cidade de São Paulo, como padre Manuel da Nóbrega. Vejam só que resumo da história reencarnatória de Emmanuel. Conheceu Jesus, conheceu Paulo de Tarso, Policarpo, foi 2 vezes mártir como cristão. No Brasil enfrentou as dificuldades de ser aqui um sacerdote que fundou a cidade de São Paulo. Esta é a experiência de Emmanuel. Escreveu o primeiro livro publicado no Brasil. O escritor espírita Martins Peralva, na sua obra O Pensamento de Emmanuel, sintetizou os conceitos desse benfeitor espiritual acerca do perdão, afirmando que não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. Preste atenção nisso. Não há perdão efetivo, legítimo, quando o ofendido não se aplica a ajudar o ofensor, não se inclina a ajudar o ofensor. Vejam bem, ajudar o ofensor, prestar algum serviço a ele, socorrê-lo se preciso for. É dessa forma que o mal é extinto. Não é um perdão somente de palavras, mas um perdão de atitudes, de gestos. Nesse sentido, Peralva relaciona as verdadeiras características do perdão com Jesus, esclarecidas pelo Espiritismo, que são: primeiro, esquecimento do mal recebido. Não nos regozijarmos com os insucessos do ofensor. Não vamos ficar felizes com o insucesso daquele que nos ofendeu. Torcer contra ele. Não. Auxiliarmos discretamente, sempre que possível, ao nosso adversário. Se tivermos oportunidade, temos que auxiliá-lo. Usarmos a delicadeza sincera no trato com os que nos magoaram o coração ou feriram a nossa sensibilidade. Por fim, vibrarmos fraternalmente em favor daqueles que nos desestimam, aqueles que não gostam de nós. Não se trata
evidentemente, de algo fácil. Não é fácil o esquecimento do mal que sofremos. Não é fácil auxiliar ao adversário quando surge esta ocasião. Vibrar em favor dele. Temos que fazer um esforço. Como se observa, perdoar, segundo o Espiritismo, não é problema a resolver por meio de afirmativas apressadas, sem a vivência interior. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que o concede. Então, ganha mais quem perdoa do que quem é perdoado. O que é perdoado se reanima, se reconforta. O que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as maiores bênçãos. Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou superar. Tais como a conservação da sua paz interior, importantíssimo. Preservação da saúde, porque o rancor, ele prejudica a nossa harmonia física, a nossa harmonia orgânica, prejudica a nossa saúde. A alegria de transformar o adversário em amigo, pelo reconhecimento que o perdão desperta. O cultivo dos mais belos sentimentos da alma humana, como, por exemplo, a humildade, o altruísmo, a nobreza moral. Tudo isso são benefícios do perdão. Conforme eu afirmei, o perdão desarticula as ciladas das sombras. Vemos isso no livro Libertação, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nessa obra, nós vemos o benfeitor Gúbio, que visita a casa de Margaridinha, no intuito de libertá-la de um terrível processo obsessivo. Quando ele chega ao quarto onde ela se encontra prostrada e enferma, verifica que há no local um grupo de 60 obsessores ali situados. 60, por ordem de Gregório, que era um chefe nas regiões inferiores. Esse grupo de obsessores era comandado localmente por um espírito chamado Saldanha. O objetivo de Gregório era promover a desencarnação de Margaridinha. Gúbio, então, encontra sua filha espiritual, muito amada, vitimada por uma legião de espíritos obsessores. Em uma cena certamente muito dolorosa para um pai. 2 obsessores, particularmente, inclinavam-se sobre o busto da enferma, magnetizando-a. Era uma magnetização com o intuito de provocar a desarmonia orgânica na Margarida. Espíritos equilibrados em formas ovoides também haviam sido colocados sobre Margarida em um processo de vampirização que extinguia suas forças, tanto que ela se encontrava exausta. Aqueles ovoides, e debaixo da magnetização dos obsessores, estavam exaurindo as energias de Margarida. Mas, para poder extinguir aquele mal, era necessário perdão, que incluía o esquecimento do mal e, principalmente, auxiliar de alguma forma o adversário. Então, este foi o quadro que Gúbio encontrou quando chegou no quarto de Margarida, acompanhado de André Luiz e de Eloy. Um quadro muito doloroso. E Gúbio
era um daqueles instrutores de André Luiz, famosos instrutores de André Luiz. Um instrutor muito elevado, que a gente vai perceber pela conduta dele, pela orientação que ele segue durante todo o atendimento na história. Gúbio contemplou o quadro de Margarida com tristeza, mas lançou um olhar bondoso sobre Saldanha, que liderava aquele grupo de obsessores. E iniciou ali um grande trabalho de auxílio, em que, depois de ganhar a confiança de Saldanha, ele vai até um manicômio, junto com Saldanha, ajudar o filho dele, que lá se encontrava internado em grande sofrimento. Era Jorge, um espírito que naquele momento era considerado um louco e estava internado nesse manicômio. E junto a Jorge estavam também 2 espíritos familiares do Saldanha, a esposa e a nora, desencarnadas em circunstâncias difíceis. Elas se apegavam ao Jorge num processo de imantação muito profunda que estava levando o Jorge, nesse processo obsessivo, a se aparentar como louco, que o levou ao manicômio. Então, ele estava ali em grande sofrimento naquele hospital, em condições de higiene péssimas. Então, ali, Gúbio visitou, juntamente com Saldanha, e foi inteirar-se do caso do filho de Saldanha, de Jorge. Gúbio realiza, então, um grande trabalho de auxílio a Jorge, o filho de Saldanha, e aos outros familiares dele, a esposa, a nora, e vai ajudar também a neta. Nesse processo, lá no sanatório, ele pede licença a Saldanha, senta-se ali e coloca a cabeça dos 3 ali sobre o seu colo. Então ele diz assim a Saldanha: Saldanha, você me dá licença de algo realizar em favor dos seus entes queridos? E Saldanha, claro. Então ele começa um processo ali, acarinhando a cabeça daqueles 3 espíritos. Ele vai extraindo ali, retirando aquelas energias deletérias que os envolviam. Então, realiza um processo ali de saneamento daqueles perispíritos. E, num certo momento, ele vira para Saldanha, né, que era o chefe dos obsessores, e diz assim: Saldanha, você permitiria que eu faça uma prece em favor dos seus? E Saldanha, surpreendido, diz assim: você acredita em semelhante panaceia? Mas acabou concordando. E Gúbio, então, realiza uma prece inesquecível, rogando assistência para aqueles 3 espíritos. E à medida que ele vai fazendo esta prece, ele vai se nimbando de grande luz, uma luz muito intensa, e ele focaliza essa luz naqueles 3 espíritos. E, aos poucos, ali os presentes, André Luiz, Saldanha, Eloy, começam a perceber como se luzes de diferentes colorações fossem dirigidas ali do entorno em favor daqueles espíritos. E, ao final, Gúbio pede a libertação de Jorge, daquele jugo obsessor daqueles 2 espíritos. E aquilo é concretizado. Então, naquele momento ali, Jorge se levanta para tornar a deitar depois, para repousar já plenamente liberado daqueles vínculos obsessivos. Nesse processo de auxílio, Gúbio acaba descobrindo que Saldanha foi escolhido por Gregório, o chefe lá das regiões trevosas, para liderar o processo de obsessão contra Margarida, porque o pai dela, que era juiz,
havia prejudicado muito a família de Saldanha nessa função de magistrado. Por isso, havia um motivo pessoal envolvido no caso. Havia um ódio de Saldanha contra aquela família. E quando retornam ao quarto de Margarida, depois de algumas horas em que eles auxiliam o Jorge, auxiliam a esposa e a nora de Saldanha, sendo uma delas suicida, e vão auxiliar também até a neta dele, Gúbio diz assim a Saldanha. Ele vê que é um momento propício para isso e pede a Saldanha em favor dela, da seguinte forma: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração, desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Então ele pede ajuda a Saldanha para liberar Margaridinha daquele jugo obsessivo. Saldanha, emocionado, foi incapaz de responder. E Gúbio prossegue dizendo: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Então, o que Gúbio estava pedindo nesse momento era reciprocidade. Eles tinham trabalhado juntos para liberar os familiares de Saldanha daquele sofrimento. E agora ele pedia que isso fosse feito também pela Margarida. Esta era a proposta de Gúbio para Saldanha, que ele desculpasse aqueles que o feriram, libertando Margarida. O que Gúbio dizia para ele era que ele perdoasse, pois o perdão extingue o mal. E acrescenta: dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Então ele roga ali a Saldanha que deixasse com que ele auxiliasse a Margarida. Saldanha responde: ninguém me falou ainda como tu. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me o filho doente, demente. Ajudaste-me a esposa alucinada. Protegeste-me a nora infeliz. Socorreste-me a neta indefesa. E repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Então, Saldanha tinha ódio da família de Margaridinha, principalmente o ódio do pai. Mas, com todo aquele processo de auxílio que ele recebeu de Gúbio, ele não poderia mais continuar naquele processo obsessivo. Ele libera também Margaridinha. Depois disso, Gúbio auxilia a todos aqueles espíritos do grupo, aquele grupo de obsessores,
transforma aquele lar em um pronto-socorro espiritual, no qual auxilia dezenas de sofredores da região, até conseguir a libertação de Margarida. Não foi fácil. Ele teve que atender a todos aqueles espíritos que estavam ali, aqueles 60 que estavam no processo obsessivo, liderados pelo Saldanha. Teve que convencer também aqueles 2 impenitentes obsessores que se revezavam nas operações magnéticas sobre Margaridinha, o Leonel e o outro, naquele processo de magnetismo desviado, de magnetismo pernicioso. O próprio André Luiz fica admirado com Gúbio, que auxiliou a dezenas de espíritos antes de auxiliar a própria filha espiritual. Ele teve que auxiliar todos aqueles espíritos e também aos que estavam nas redondezas e queriam desistir também de prosseguir no mal, antes de auxiliar aquela filha espiritual muito amada. Observando, inclusive, a forma de agir de Gúbio, André Luiz entendeu, pouco a pouco, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo. Ora por aqueles que te perseguem e caluniam. Perdoa 70 vezes 7. Esta era a lição que Gúbio, esse grande benfeitor espiritual, elevado, que se arrisca nesse livro, ele vai às regiões inferiores, num primeiro momento conversar com Gregório, depois ele inicia esse processo de auxílio a Margarida, nesse grande auxílio que ele prestou a todos aqueles 60 espíritos. E era um espírito muito elevado para conseguir ter êxito na missão. Então ele consegue. Margarida é libertada. É por isso que o livro se chama Libertação. Quem quiser pode ler a obra para conhecer a história toda, com a sua riqueza de detalhes. Nesse caso do livro Libertação, o perdão de Gúbio àqueles que atormentavam a sua filha, o auxílio que ele prestou a Saldanha e aos demais obsessores, o perdão de Saldanha, inspirado pelas ações de Gúbio, fizeram com que cessasse o mal. Foi o perdão que fez com que cessasse o mal. Um mal secular que ligava Gregório a Margarida pelos laços do passado. O próprio Gregório admitiu em conversa com Gúbio, quando ele o visitou lá nas regiões inferiores, que ele se alimentava das energias psíquicas de Margarida. É por isso que queria que ela desencarnasse, para que a partir daquele momento ela ficasse junto dele ali nas regiões inferiores. O ato de perdoar fez com que cessassem as manifestações do mal. O perdão desarticulou aquele processo obsessivo cruel, desconstruiu a trama de Gregório, que pretendia levar Margarida à desencarnação. Pois bem, refletindo sobre tudo isso, temos o dever de avaliar cada um de nós, se não nos cabe também perdoar. Perdoar aquelas pessoas das quais nos afastamos, aqueles irmãos com quem não convivemos mais. É muito triste essa situação, sobretudo no âmbito da família. O perdão liberta. O perdão extingue o mal. A gente viu que lá no livro
Na história contada no livro, 50 anos depois, Célia renuncia a todos os bens do mundo. Ela se sacrifica em favor da mãe. Mas o pai não sabia. Ele achava que ela tinha engravidado, tido um filho e desonrado a sua casa, o seu lar romano, dentro daqueles valores e daquelas tradições romanas que, no entendimento dele, haviam sido desrespeitadas. Quis puni-la com a morte, mas a mãe não deixou. Então, ele a expulsou de casa e ela saiu de casa com seu bebê. Ele, que amava muito aquela filha, deixou-se vencer pelo orgulho. O orgulho que a fez expulsar de casa. Ela, que era um espírito muito elevado, santificado, né? Como a gente vai ver em toda a trajetória dela nesse livro. Se ele houvesse perdoado, o mal teria sido extinto, porque aquilo era uma trama das sombras. A Cláudia Sabina, que queria destruir o nome de Alba Lucínia, a esposa de Ovídio Lúcio, havia tramado todo aquele enredo. Queria destruir o nome dela, queria a morte moral de Alba. Então, aquela trama do mal teria sido desarticulada se Ovídio Lúcio, naquele momento, tivesse praticado o perdão. Mas não, ele expulsou aquela filha de casa. Temos, portanto, a faculdade de perdoar, para fazer com que o mal seja extinto. Assim como necessitamos, por nossa vez, também do perdão dos outros. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos fazer então agora a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, neste momento em que tivemos a alegria de trabalhar esse tema evangélico do perdão, tema também sobre o qual temos a obrigação, temos o dever de refletir pessoalmente, para também nos beneficiarmos da lição de hoje, que é para todos, começando por quem expõe. Por isso vos agradecemos, Mestre, por essa oportunidade abençoada. Sabendo, Senhor, dessas lições, que o perdão extingue o mal, vos rogamos, Senhor, que sejamos sempre capazes de perdoar, para que as articulações das sombras sejam desabilitadas, para que as tramas trevosas sejam desconstruídas, para fazer com que se extinga o mal e prevaleça o bem sempre. Por isso, venho te rogar, Senhor, que neste momento toque o coração de quem nos ouve neste momento, convidando-o a praticar o perdão, a perdoar aquele irmão do qual se afastou, a perdoar aquele amigo que isolou. Senhor, vos pedimos que neste momento toque o coração de quem estiver com esta necessidade. E nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, nesse momento. Ampara-nos a todos e que assim seja.